E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E disse Elias: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 1 Reis, capítulo 18. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra, para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Eu sou. Vai, e dize a teu senhor: Eis que Elias está aqui. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues a teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação, nem reino, aonde o meu senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está. Então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. E agora dizes tu: Vai, dize a teu senhor: Eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura, não disseram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numa cova, e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu: Vai, dize a teu senhor: Eis que Elias está aqui. Ele me mataria. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal:
escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos! Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras conforme ao número das 12 tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu servo: Sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu, e olhou, e disse: Não há nada. Então disse ele: Volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro, e foi para Jizreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jizreel. 1 Reis, capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou
e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora, e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria, também a Jeú filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, e correu após Elias, e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia.